Candidato. Eliane, desculpa, preciso fazer umas perguntas da plateia aqui. Candidato, vamos enveredar um pouquinho para a política e para essa coisa dos mortadelas. Tem várias perguntas aqui em relação à sua relação com o PT e com a esquerda. Então, a Bruna pergunta para o senhor, Bruna Salmão e a Caterine, uma pergunta dupla. Qual a sua posição em relação ao PT e à Lava Jato? Que vai na mesma linha da pergunta do Arthur, do primeiro semestre de RI, que é: o senhor, como candidato de centro-esquerda, não se decide a respeito do PT. O senhor respeita ou não a possibilidade de um condenado ser candidato? E mais, vale a pena para a centro-esquerda, fora do petismo, bater em seu maior símbolo? Outra pergunta sobre essa relação com o PT, pergunta se o senhor advertiu o Lula do risco de ter uma chapa com o Temer, e mais ainda assim fez campanha para Dilma e Temer. E qual a sua posição sobre o impeachment, se o senhor considera que foi golpe ou não? Então, PT e impeachment. O golpe aconteceu por uma circunstância. Vocês têm colegas da Faculdade de Direito, eu suponho. No presidencialismo, ao contrário do parlamentarismo, o cidadão fazer um mau governo, um péssimo governo, no presidencialismo, não é condição para tirar a pessoa do poder. Uma das impertinências do presidencialismo é isso. Por isso, só poucos países avançados têm presidencialismo puro. Aliás, eu só conheço os americanos. E aí toda essa tragédia latino-americana que imita os americanos, etc., etc. No mais, a França tem ali uma coisa meio híbrida, o resto é todo mundo parlamentarista. Por quê? O parlamentarismo resolve essa contradição. A maioria orgânica, por definição, forma o governo. Se fizer bobagem como maioria institucional, paga a bobagem como governo, cai. Não precisa esperar 4 anos, nem precisa ter tragédia, nem trauma, nem disruptura institucional, cai por uma moção de desconfiança, por eleição antecipada. Eu sempre fui lutador do parlamentarismo, mas o povo brasileiro optou corretamente, porque se quis colocar o parlamentarismo como instrumento golpista das nossas elites para não deixar o conteúdo plebiscitário do presidencialismo, deixar o Lula ou o Brizola chegar na presidência da República. Isso é página virada, eu agora tenho que respeitar essa vontade. Portanto, a Dilma sofreu um golpe. Não é que ela não estivesse fazendo um péssimo governo, ela fazia um péssimo governo e, portanto, desfinanciou a sua legitimidade na população. Só que fazer péssimo governo não é, como diz a lei, crime de responsabilidade. A Dilma não foi acusada de cometer crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade está submisso ao princípio básico do direito romano, que afirma nullum crimen, nulla pena sine lege. Quer dizer, não existe crime nem pena sem lei anterior que o defina. E aí eles forçaram a barra e pegaram um ajuste contábil, que não é a melhor prática, que o Fernando Henrique fez os 8 anos, que o Lula fez os 8 anos, que a Dilma fez os 4 anos antecedentes, que o Tribunal de Contas sancionou nesses todos os anos de Fernando Henrique e Lula, e botaram na Dilma esse truque contábil chamado pedalada fiscal, e ela foi derrubada. Portanto, crime de responsabilidade ela não cometeu, portanto, o Brasil está sob um golpe. Do golpe de Estado à moda moderna, um soft golpe, um soft coup, porque não é mais a sargentada que no passado invadia o parlamento, matava as pessoas, etc. Mas isso também é assim que modernamente se está fazendo. Minha relação com o PT é igual à relação que eu tenho com a realidade. Percebe? Eu estou com a cabeça fora dessa confusão odienta que hoje está dividindo família por política, as pessoas se insultando na internet, se agredindo, ninguém quer ouvir o argumento do outro. É uma coisa... Eu não esperava viver, minha geração ganhou todas na política, nós somos encantados com a política porque nós ganhamos todas. Redemocratizamos o país, anistiamos, fizemos uma constituinte, restauramos as eleições diretas, trouxemos de volta todos os brasileiros exilados. Nós ganhamos todas, nós acreditamos nesse milagre e, de repente, eu não esperava viver para ver o Brasil nessa situação de desagregação do próprio tecido nacional por essa pusilanimidade. Agora, repare bem, o que é o PT ou o que é o governo Lula? O governo Lula é o governo que melhorou o poder de compra do salário mínimo de 76 para 320 dólares em 8 anos, a poder de compra. O governo Lula é o governo que ampliou o crédito como proporção do PIB de 17% para 55% do PIB. O governo Lula é o governo que criou uma rede de proteção social que baniu a fome do lado de 40 milhões de pessoas que, tendo a rede de proteção social, conhecida por Bolsa Família, comem, não tendo, passam fome. Esse é o governo Lula. Não sei qual a opinião de vocês sobre este governo. Agora, eu sei que o governo Lula é o governo que loteou a Petrobras, que botou Michel Temer na linha de sucessão, que conciliou com Renan Calheiros e, de novo, está conciliando, que conciliou com Onísio Oliveira e, de novo, está conciliando.
É o mesmo governo que acertou-se com o Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados. Então, a minha opinião sobre eles é isso. Perguntado, eu respondo. E por que eu sou obrigado agora a dizer que o PT é Satanás e que o Lula é Deus? Ou que o Lula é Satanás e que o PT é Deus? Eu não sou obrigado a isso. O petista de raiz é que acha que o Lula é Deus. E o coxinha de raiz acha que o Lula é Satanás. Ele não é nem uma coisa nem outra. Mas ele é criminoso, o senhor acha? Por corrupção e lavagem de dinheiro? Eu acho que a sentença que o condenou é frágil. Por quê? Também sou professor de Direito. E aí a sentença do Lula é a primeira que eu conheço no Brasil que alguém é condenado por conjunto indiciário. Isso é uma escola anglo-saxã do direito. É da escola do direito consuetudinário. Então, no mundo moderno, já existe a condenação por conjunto indiciário. Mas o direito que vige no Brasil é o direito positivo, especialmente o direito penal, brocado é aquele que eu já falei aqui em latim, só vale o que está escrito. Portanto, não há na sentença do Sérgio Moro, nas 81 páginas, nenhuma prova que identifique o Lula como vamos dizer, culpado de corrupção passiva, que é a condenação. O senhor já visitou um imóvel com empreiteiro? Ele deveria ser... Um minuto só, estou falando de direito, não estou falando de política. Eu sei que vocês são tudo atarados. Só uma curiosidade. Não, eu visitei o quê? Um imóvel na planta com um empreiteiro, dono da construtora, o que o senhor acha disso? O que quer dizer essa pergunta? O que quer dizer essa pergunta? Curiosidade minha. Sim, mas o que ela quer dizer? Você pode repetir a pergunta? Se o senhor já visitou um imóvel na planta com o dono da empreiteira. É uma pergunta simples. Então eu vou simular aqui uma situação. Eu comprei um apartamento no 8º andar, de 70 metros quadrados, e de repente o dono da incorporadora disse: eu tenho uma cobertura aí melhor para você. Não quer viver, não? Não, rapaz, vou lá ver, isso é muito caro. Não, venha ver, rapaz, a gente faz uma valsa para você. Tá bom, eu vou. Aí subo lá em cima, vejo, disse: não, rapaz, não dá para mim não, é muito caro. E foi embora. Faz a conta de novo. Candidato, o senhor acha, então, que o Lula deveria... Eu sou profissional do direito. Não, eu sou profissional do direito. Esse país não vai sair bem se nós, os brasileiros, começarmos a achar conveniente, politicamente, a gente agredir, insultar e, pior, prender quem a gente não gosta politicamente. Então, Lula jornalistas, deve ser... inclusive. O Lula... Jornalista, inclusive. Candidato, é a mesma raiz. Agora, eu acho... Candidato, ninguém está dizendo isso e ninguém está falando de direito. Eu estou falando de direito numa instituição universitária. Pegue os 100% dos professores da FAAP e submetam a minha opinião, a crítica deles. 100% de qualquer rábula vai entender o que eu estou falando. Isso quer dizer que eu gosto do Lula? Isso quer dizer que eu estou feliz com o que o Lula está fazendo na política? É outro assunto. Mas a pergunta foi: o senhor acha que o Lula é um criminoso? Não dá para achar, porque a sentença que o condenou nesse momento é injusta. Eliane, por favor. Candidato, eu queria lembrar ao senhor que isso aqui não é um palanque em que o senhor fala o tempo inteiro. Eu quero avisar você que isso aqui também não é um palanque. Aqui a gente faz perguntas e o senhor responde. E aqui a gente responde. Isso aqui não é... O clima está bem amistoso. Nós estamos fazendo perguntas. Não me leve a mal, eu estou respondendo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte... Mas eu não aceito ser interrompido no meio de respostas complexas, para assuntos complexos. Tá, então o senhor vai falar 2 horas e a gente não vai poder interromper o senhor. Se o senhor for dar uma aula de direito de 2 horas, ficaremos todos aqui assistindo a sua palestra. Agora, o seguinte, como não é uma palestra, é uma entrevista, eu gostaria de perguntar, então, se o senhor considera que o Lula deveria ser candidato nessas eleições. Claro que não. Por quê? Porque o Lula optou por reconhecer o itinerário judicial, que supõe respeitar a lei, e o Lula pôs em vigor uma lei que se chama vulgarmente de Lei da Ficha Limpa, que é transparente, clara e cristalina na sua interpretação, que não admite dubiedade. Qualquer cidadão condenado por crime contra a administração pública, em segunda instância, perde os direitos políticos. Então é simples assim. Qual era a opção a não seguir... Direito, de novo, tem nada a ver com política. No direito, qual era a opção a não seguir o itinerário jurídico? Denunciar que o judiciário... Eles não estão fazendo isso? Denunciar que o judiciário está organicamente no golpe e repudiar o judiciário, pedir um asilo numa embaixada, levantar a população numa insurreição armada. Tem 10 na história da América Latina. Ele optou por aceitar o rito legal, recorrer, portanto, reconhece o judiciário como instituição legítima e, baseado na lei, reconhece que a lei vige. Bombig, por favor. O senhor teme alguma... colocando-se na sua posição de cientista político, o senhor teme algum transtorno com esses discursos, tanto do Bolsonaro, não sei se dos candidatos, para ser preciso, mas pelo menos das campanhas, dos apoiadores, tanto do Bolsonaro quanto do PT, de alguma forma
questionando legitimidade do processo esse ano? Temo muito. Temo muito. O Baronato brasileiro está produzindo um fenômeno dramaticamente perigoso para o país. Porque o Bolsonaro, ele merece uma crítica respeitosa. Ninguém, se vocês repararem, quando o Bolsonaro vai na imprensa, ninguém pergunta o que é que o Bolsonaro pensa da evasão do ensino médio. Ninguém dá ao Bolsonaro o mínimo respeito de dignidade e diz assim, como é que você pensa em superar o desemprego aberto no Brasil? Mas o senhor, na semana passada, comparou a Hitler. Candidato, é verdade. Foi na semana passada e o senhor o comparou a Hitler, disse que o Hitler era melhor porque era intelectualmente razoável. Cacete. O que eu disse é que o Bolsonaro é um projetinho de Hitlerzinho tropical. Isso é que é tratá-lo com respeito? É um projetinho, daí até chegar a Hitler, é um projetinho de Hitlerzinho tropical. E que é tão despreparado que até o Hitler era um pouquinho intelectualmente melhor do que ele. Não quer dizer que eu estou elogiando o Hitler, não. Quem disse isso foi o Bolsonaro. Você está repetindo. Não, e isso mostra a elite brasileira. Eu não disse que o senhor elogiou o Hitler. Ah, bom, eu tinha entendido que sim. Não, então o senhor entendeu errado. Então, desculpa. Então, tá bom. Eu também, às vezes, entendo errado as coisas. Pois é, então, deixa eu explicar aquela tese quando eu fui de novo interrompido. Se a elite brasileira acha que vai tutelar a sociedade brasileira, ela está chamando o Bolsonaro para repetir o papel que ele decorou. O Bolsonaro assumiu um personagem de teatro e ele sabe que 1 de cada 5 brasileiros, mais ou menos, é homofóbico, é misógino, é contra a cota para negro, tem horror a pobre, tem horror a mulato, tem horror a mulher. E todas as tentativas que a sociedade tenta de mitigar essas assimetrias, essas desigualdades, essas violências que a sociedade brasileira está repartida nelas, ele decorou esse papel. Aí ele vai para a Globo News, a poderosa Globo, ele vai para o batente do Jornal Nacional, e o Bonner, naquela arrogância, que eu não sei quem deu a ele essa autoridade para falar pelos eleitores do Brasil e questionar que a Marina Silva é líder. O Bonner nunca teve um voto, a Marina teve 25 milhões de votos outro dia, e o Bonner disse, a senhora é líder de quê? 3 deputados foram embora? Como é que a senhora pode fazer o povo acreditar que a senhora é líder? E não sei o que e tal. Isto é a elite brasileira e seus porta-vozes. Agora chama o Bolsonaro respeitosamente, democraticamente, e pergunta o que ele vai fazer para resolver o problema da reforma agrária. Como é que ele vai resolver o problema da educação? Como é que é esse negócio de bandido bom e bandido morto? Já resvalando para lá, vamos explicar melhor. Isso é excludente de ilicitude. O senhor já leu que merda é essa que o senhor está falando? Quem exercitando legalmente um mínimo de respeito, e não é a ele, é a 1 de cada 5 brasileiros que estão aí indignados e que cada dia que ele é deslegitimado arrogantemente por esse baronato brasileiro, fica mais forte. E ele é uma ameaça real ao Brasil e à democracia. Ele acabou de dizer que nós vamos fuzilar a petralhada. E é isso que ele pensa no papel que ele se atribuiu. E ele agora está acreditando no papel, o que é pior. Ele incorporou, né, o papel. Professor, eu já vou passar a palavra ao senhor. Só queria só entender dentro disso. O senhor de perguntar a ele, candidato, o senhor se referiu a ele, meu amigo Jair, meu colega de parlamento, e fez uma pergunta bem mais light do que essa que o senhor acabou de propor aqui. Eu queria saber, o senhor, quando tiver nos debates da Rede TV e da Bandeirantes, o senhor fez pergunta para ele nas 2 oportunidades. Mas você não está me entendendo. Não, mas eu quero saber, o senhor, como adversário dele, que vê esse risco na candidatura dele, quando o senhor tiver a oportunidade de estar diante do Jair Bolsonaro de novo, o senhor vai perguntar nesses termos que o senhor acabou de propor, ou o senhor vai perguntar se ele é um projeto de Hitlerzinho tropical? Vocês repararam que ela não ouviu nada que eu falei? Eu ouvi tudo que o senhor falou, estou perguntando em cima do que o senhor falou. A proposta que eu faço é que a gente respeite o quinto do eleitorado brasileiro que vota nele e chame ele para sair do papel de intérprete da misoginia, do machismo, da violência bruta, etc., etc., e propor, por exemplo, proposta da educação. A minha pergunta para ele foi o que ele achava do meu projeto de ajudar o brasileiro a sair do SPC. Aí eu ferrei com ele, porque ele disse assim, ô, Ciro Gomes, isso daí vai custar um PIB. Ô, Ciro Gomes, se você fizer isso daí, você é um santo. Olha, isso está gravado e eu vou usar na hora própria.